Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Marina. Tive que pedir o espaço aqui, demorei um pouco, mas pedimos. É sobre a denúncia que foi feita aqui pelo vereador Pablo e vereadora Roberta Leitão sobre a questão da contratação, de profissionais da área farmacêutica, de farmacêuticos, irregularmente. Eu vou ler aqui, porque nós questionamos na hora a prefeitura, vereador Ademar, vereador Getúlio, vereadora Lorena, vereador Givago. Na hora a gente questiona, porque quando é feita uma denúncia grave aqui do Executivo, nós temos que ter resposta. E é assim como liderança de governo que nós temos que trabalhar. E a resposta que a prefeitura nos deu, comunidade santamarense, foi que existe uma lei federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. O que ela diz, essa lei? Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente ao coronavírus responsável pelo surto de 2019. Ou seja, aquela lei que foi criada para casos emergenciais sobre a pandemia, sobre o combate, ao coronavírus. E essa lei, ela foi modificada, a sua redação, pela Lei 14.035, de 2020 também, só que agosto de 2020. E no seu artigo 3º, o que ela consta, senhores vereadores, comunidade santamarense e a todos que estão nas galerias? Para enfrentamento, essa modificação, vereador Pablo, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, o seguinte, inciso 7º, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas. Hipótese em que será garantido, vereadora Roberta, o pagamento posterior de indenização justa. Então, essa foi a resposta que a nossa Prefeitura de Santa Maria encaminhou para nós, em relação a essa denúncia, já respondendo verbalmente, que é claro, que os vereadores, presidente, os vereadores vão fazer essa pergunta formalmente para o Poder Executivo, mas como líder do governo tive que vir até essa tribuna para esclarecer os fatos aqui citados por alguns colegas de bancada. Ainda tem mais, senhores vereadores. No parágrafo 7º, o que diz essa Lei 14.035, que modificou, repito, a lei, o seu texto foi modificado por esta lei, na Lei 13.979. Parágrafo 7º da Lei 14.035 de 2020, de 11 de agosto de 2020. As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas, dois pontos. Inciso 3. Pelos gestores locais de saúde, na hipótese dos incisos 3, 4 e 7 do caput deste artigo. Então, a priori, não sou advogado, mas a priori, vereadora Marina, vim aqui para, vereador Getúlio, para justificar verbalmente essa questão, da contratação emergencial de farmacêuticos. E, pelo que está escrito na lei, vocês não precisam se preocupar com a questão do pagamento que está previsto em lei específica federal. No segundo momento, senhor presidente, eu vim falar, vereadora Lucy, professores aqui que estão como vereadores hoje, uma coisa que me deixou feliz na sessão passada, vereadora Lucy. Desci correndo ali, mostrei para a vereadora Eli, para a vereadora Lucy, uma notícia do governo, O governo do estado avalia
possibilidade de priorizar a vacinação de trabalhadores na educação, logo após o Tribunal de Justiça, né, dar um parecer favorável à questão de Esteio, da cidade de Esteio, né? Só que hoje nos deparamos novamente com a questão jurídica emperrando, e já sabíamos que a Prefeitura de Santa Maria já estava se organizando, vereadora Lucy, para, na sobra de doses, que está sendo vacinado primeira dose agora, as morbidades, já estava aguardando sábado, vereador Givago, para saber a quantidade de doses que iria sobrar para poder aplicar em alguns professores já na nossa cidade. Me sai, novamente, né, uma decisão do ministro Dias Toffoli, interrompe vacinação de professores em Esteio. Eu vou ler aqui meio que por cima aqui a decisão dele, ou a notícia, né? Uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, aos senhores colegas advogados aqui, Supremo STF, Dias Toffoli interrompeu a vacinação de professores no município de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Na quarta-feira, dia 12, Toffoli deferiu a liminar do Ministério Público do Rio Grande do Sul, pedindo que o município seguisse as diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização da vacina contra o Covid-19. Ou seja, deferiu a liminar que Esteio não pode mais vacinar os professores. E aí agora ficam os gestores com essa dúvida. TJ, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, libera, ministro do STF obstrui, com liminar. E agora temos que aguardar, eu não sou advogado, o colegiado, plenário, né? Plenário, colegiado, dos ministros para saber o que vão decidir. Enquanto isso, os gestores ficam com um pepino na mão, podendo sobrar vacinas das morbidades e não podendo vacinar os professores com essas vacinas. Vereador Givago, e almoçamos junto hoje, né, vereador, e discutíamos essas questões. Então, realmente, não dá para entender, né, o gestor que realmente quer ajudar, vereador Rudes, o prefeito se organizando, Secretaria de Saúde se organizando, a secretária de Educação se organizando, esperando sábado para saber quantas pessoas vão se vacinar, já que hoje sobrou algumas vacinas, em média de 500 vacinas, primeira dose. Ou seja, se continuar nesse mesmo ritmo, talvez poderíamos vacinar 1.000 professores na segunda ou terça-feira. E aí me sai essa decisão do ministro do STF, vereador Danclar. Eu estava falando sobre vacinas aqui, estamos falando sobre isso, essa decisão, e aí o gestor fica novamente sem saber o que fazer, novamente em dúvida. E agora? Espera a decisão não é colegiado, Júlio? Do plenário? Vereadora Marina, esperamos? Ou não esperamos? Ou vamos contra uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal? Vereadora Tia da Moto, é brincadeira, é uma novela, mas infelizmente ou felizmente para os advogados, o nosso judiciário, né, entrando em cena e fazendo com que os nossos gestores, principalmente os prefeitos e os governadores, fiquem realmente, né, em dúvida de o que fazer. Então, não poderia me furtar de vir até essa tribuna, esclarecer a denúncia feita pelos nossos colegas, né, que são fiscalizadores, né, salutar o que eles têm feito, trabalhando, fiscalizando, mas também, né, trazer o contraponto, justificando as duas leis que eu citei aqui em relação ao que a Prefeitura de Santa Maria identificou
para fazer um ato que, como nos falaram, como a Prefeitura nos falou, foi um ato legal. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores.